Bom, pessoal, meu nome é Raylan. Estou aqui para falar a respeito de um assunto de matemática. Sou professor de matemática e informação pela UERJ. E o assunto que eu quero abordar com vocês hoje é a decomposição de um número em fatores primos. O que é isso? O que é decompor um número em fatores primos? O que é fatoração, que é o principal assunto, que é o mais cobrado. Tá? Nessa aula de hoje a gente vai ver sobre isso e em uma outra continuação a gente vai ver sobre MMC e MDC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, ok? E abordando inicialmente o conceito de decomposição em fatores primos, eu quero que vocês analisem uma coisa, tá? Essa igualdade, ela está correta? 200 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5? Bom, vamos resolver essa multiplicação e descobrir. Então, vamos ver. Veja, multiplicando termo a termo, pela propriedade da multiplicação, eu sei que posso multiplicar tanto os primeiros como os outros termos, a ordem não vai ser importante aqui. Então, vamos fazer esse 2 vezes 2, que vai dar 4. Agora, multiplicando 4 vezes 2, eu vou ter 8. Veja, eu repito toda a expressão. E a que eu utilizei na multiplicação, eu substituo pelo valor. 4 vezes 2, eu sei que é 8. 8 vezes 5, eu sei que é 40. E 40 vezes 5, 4 vezes 5, 20. E o zero vem acompanhando, de maneira que a gente tem que 200 igual a 200. Ou seja, essa expressão aqui, quando eu multipliquei cada um desses valores, deu 200. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que 200. Tá? Então, 200 é também o resultado dessa multiplicação aqui. E aonde eu quero chegar com isso? Tá? O que é que isso tem a ver com fatoração? Notaram que 2 e 5 são números primos? Tá? Lembrando da aula já abordada, que número primo é todo número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. 2 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, o próprio 2. E o 5 segue o mesmo modelo, lembrando, a divisão exata. Tá? E aí, em cima disso, o que é que a gente conclui? Que todo número natural maior que 1, ele pode ser expresso como sendo produto de fatores primos, ou seja, em vez de eu escrever um número, eu posso escrever uma multiplicação de números primos, que o resultado é exatamente esse número. Vamos pegar um exemplo? O 20. Tá? 20. Se eu pegar 2 vezes 2 vezes 5, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. 2 e o 5 não são números primos? Ou seja, essa expressão aqui, 2 vezes 2 vezes 5, é uma expressão de números primos, que o resultado, quando eu resolvo essa multiplicação, dá exatamente o 20. Então, é como se eu tivesse expresso o 20 por meio de uma multiplicação de números primos. Tá? O mesmo acontece com 6, por exemplo. O 6 é a mesma coisa de 2 vezes 3. 2 é um número primo, e o 3 também. O 3 só divide por 1 e ele mesmo, de maneira a dar um resultado exato. Logo, eu transformei o 6 numa decomposição de multiplicação de fatores primos. Tá? Outro exemplo, 345. Peguei um mais complicado. Mas veja, 3 vezes 5 vezes 23 dá também esse 345. Tá? O 3 é um número primo, 5 é um número primo e 23 também é um número primo. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 23, 345. Então, vocês podem até testar em casa, com qualquer número, desde que ele seja um natural maior do que 1, tá? Essa é a única condição. Lembrando, número natural é um número de contagem, tá? Então, pode ser 1 ou maior do que 1. De modo que, se vocês multiplicarem vários números primos, vocês podem chegar nesse valor, nesse número, que vocês estão tentando fazer esse teste, tá? Aqui eu testei com 20, testei com 6 e com 345. Beleza?
Só que aí que tá, como é que eu vou, por exemplo, pego um número qualquer, um 200. Como é que eu vou descobrir quais são os números que quando eu multiplicar, vai dar exatamente o 200? Os números primos. Porque veja, nessa multiplicação para dar o 20, eu usei 2 vezes o 2. Nessa outra aqui eu usei o 23. Então, como é que eu vou saber quais são os fatores primos que eu irei multiplicar para dar o resultado? Para isso serve a fatoração. Então, fatoração nada mais é do que o processo de descobrir ou encontrar os números primos que, quando multiplicados, eu vou ter o número em questão. Então, por exemplo, vamos no passo a passo. Vamos trabalhar com o 200, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer o primeiro passo? Eu vou dividir o 200 por números primos. Eu divido ele por números primos. É o primeiro passo a se fazer. Para eu decompor e ter os números primos que, quando eu multiplicar, deu 200. Tá? E aí você pode começar por um número primo que você tenha conhecimento, que se eu dividir, que divide o 200. Então, por exemplo, peguei o 2. 200 por 2, ou seja, a metade de 200 é 100. Peguei o 2 é o número primo. Ó. Lembrando os números primos. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim continuamente nós temos os números primos. Tá? Esse é o primeiro passo. Analiso qual número primo dá para dividir com 200 e faço a divisão. O resultado, o segundo passo agora, é pegar o resultado e dividir também por um número primo. Tá? Então, ó, segundo passo, continuar a divisão por meio do resultado. Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar esse 100 e dividir por outro número primo. Veja, dá para dividir por 2 também. A metade de 100 é 50. Esse resultado que der, eu continuo dividindo. Tá? Até que no final, eu tenho como resultado da divisão o número 1. Então, 200 por 2 deu 100. 100 por 2, 50. Dividido por 2, a metade é 50, 25. 25 mais 25 é 50. Então eu tenho aqui, ó, 25. Agora 25 não divide 2. Concorda comigo que divide 5? Ó, 25 dividido por 5 é o próprio 5. 5 dividido por 5 dá o número 1. Veja, eu dividi esse número aqui, utilizei só números primos para fazer essa divisão e cheguei no número 1, que era o objetivo. Agora faz o seguinte: 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 5, 40. Vezes 5, 200. Se eu multiplicar esses números aqui, o resultado da multiplicação é exatamente esse número inicial, o 200. Então é assim que eu decomponho um número em fatores primos, por meio desse processo aqui, dessa divisão, utilizando números primos. Tá? Então, o produto da divisão, ou seja, os números que eu utilizei na divisão, resultam exatamente o produto deles no número 200. Certo? Então, esse é o processo que eu utilizo para encontrar os fatores primos de um número. A esse processo a gente chama de fatoração, certo? Fatoração é o processo de transformar um número natural maior do que 1 no produto de números primos. Como está aqui expresso, como está aqui expresso. Fiz até a prova real para vocês verem que de fato isso aqui dá 200. Tá? Então, continuando. Vamos ver alguns exemplos? Vamos fatorar alguns números? Vamos fatorar 159. Tá? Então, veja aqui 159, se eu for fazer a fatoração, 159 divide 3. 159, aqui ó, divide 3. 159 dividido por 3, dá 53. 53 é um número primo, tá? Então,
só vai poder ser dividido por ele mesmo. O número primo só divide por 1 e ele mesmo. Então, vai ter que ser o 53, que dá 1. E aí você pode analisar. Ó, 3 vezes 53 dá 159. Ou seja, isso aqui são os fatores primos do número 159. Mas aí, não sei se vocês viram uma certa dificuldade. Porque assim, eu cheguei aqui e disse que divido por 3. Esse número aqui. Mas como é que eu sei que 159 divido por 3? Porque uma coisa é trabalhar com tabuada simples. 12 dividido por 3, 20 dividido por 4. Agora, 159. Como é que eu vou saber que esse número de cabeça é dividido por 3? Será que tem alguma tática? Será que tem uma maneira de eu identificar? E isso que eu vou trabalhar agora com vocês. Veja que foi um pouco difícil de notar isso. Se esse número divide por 3, ou até mesmo esse 53, se ele divide por 50, qual o número que divide por ele, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora a divisibilidade dos números. Quando é que eu sei que o número é divisível por 2, por 3, por 5, por 7, tá? Esses casos, eu vou me frisar nesses casos. Tem o do número 11 também, do número 13, só que eles são pouco utilizados. Então, e geralmente, quando, por exemplo, cai o número 11, é mais perceptível. Por exemplo, 66 divide 11, você consegue ver que 66 é 11 vezes 6, é mais visível, tá? Mas no caso do 3, do 2, há uma certa dificuldade dos alunos de saber. Dá para dividir por um número primo, mas qual? Como é que eu sei se dá para dividir? Tá? Então, vamos trabalhar isso. Vamos com calma. Vamos lá. Então é o seguinte. Vamos aprender a divisibilidade do número 2. Quando é que o número é divisível por 2? Então, o número é divisível por 2 se o último dígito do número for par. Como assim? Por exemplo, 19.562. Como é que eu sei se esse número gigantesco divide 2? O último dígito não é par? 2 não é par? Então divido por 2. Simples assim. 100. O 0 a gente considera como sendo par. O 0 não é par? O último dígito? É. Então divido por 2. 13.572. É o último dígito. 2 também. Lembrando, não precisa ser 2. Basta ser par, por exemplo, 44. O último dígito de 44, 4. 4 é um número par? É. Então 44 dividido por 2. Tá? É assim que a gente identifica a divisibilidade de um número. Ok? Então, por 3. Quando for por 3, como é que eu sei se o número é divisível por 3? Aí existe uma propriedade. Se eu somar os dígitos e o valor der um número que divide 3, então o número ele é divisível por 3. Como assim? Por exemplo, 123. Some cada um dos dígitos. Some 1 com 2 com 3. 1 mais 2, 3. Com 3, 6. 6 divide 3? Divide. Então, 123 é divisível por 3. Eu somo cada dígito e se a soma for divisível por 3, então o número também é divisível por 3. Olha outro exemplo, 100. Vamos pegar o 100, somar cada dígito. 1 com 0, 1. Com 0, 1. 1 divide 3? Não. Então 100 não é divisível por 3. Outro caso, 13.572. É divisível por 3? Olha o tamanho desse número. Como eu vou saber se esse número é divisível por 3? Simples. 1 com 3, 4. Com 5, 9. Com 7, 16. Com 2, 18. Somei os dígitos, deu 18. 18 divide 3? Divide. 18 dividido por 3 dá 6. Então, esse número gigantesco aqui, 13.572, ele também vai ser divisível por 3. Tá? Essa é a propriedade. Eu somo os dígitos e se a soma dividir por 3, ele divide por 3 também. Ok?